Olá, meus queridos amigos, eu sou Fábio Gomes de Oliveira, o seu jornalista do bem, aqui do Crônicas no Jornaleiro. Um dos pontos principais aqui no Crônicas é usar a força do jornalismo, a força da imprensa, para tentar democratizar o cenário musical. E é por essas e outras que o entrevistado de hoje é o produtor e MC Jerry Scriba. MC Scriba, da Frontline Rapper, mais uma vez defender assim. Todo pico que acreditou em mim e continua a acreditar. Forever, sem licença na sequência, não parar é uma promessa. Não importa desavença, o importante é inteligência. A diferença é a potência, bad niggas dão clemência. Niggas Scriba é big flow, o show entrou na hora certa. Nossa mente faz magia, com a letria e melodia. Quero estar sempre em destaque e sempre a favor dos mídia. No rap não ganho um tostão, menos valor tem um chifrão. Não quero o primeiro lugar porque eu já sou underground. Não me sou como ordinário, sou sim extraordinário. As minhas rimas deixam em branco o vosso dicionário. Isto é muito treinamento, trago paz neste momento. Lyricismo em pensamento, palavra de... Muito boa noite, meu irmão Fábio Gomes de Oliveira, da Rádio Crônicas de um Jornaleiro. Vou começar aqui por me apresentar. Eu chamo-me Emanuel Rodrigues, mais conhecido musicalmente como MC Jerry Scriba. Tenho 38 anos e vivo em Queluz, Portugal, né? Queluz Belas. Estou aqui para dar apoio à cultura hip-hop. MC Jerry, conte-nos um pouco o seu início na produção musical. Eu realmente comecei com 11 anos. Na altura ouvia muito músicas influentes como o grupo Black Company, como The Weasel, como Líderes da Nova Mensagem, Microlândia. Já na altura já seguia o hip hop Tuga, e tinha também o meu irmão como uma das grandes inspirações, aspirações, a minha mana Suzy, que me dava também noções de música a nível vocal, e muita coisa também aprendi, posicionamento de palco, por exemplo. Já na altura já me preocupava, pronto, com esse tipo de intervenções, porque realmente não era só ser aquele MC que chegava numa rua e começava apenas a rimar por rimar e não a viver o hip hop. E então comecei em época de escola. Na altura já havia estilos musicais que me influenciavam, ou posso também dizer grupos musicais que me influenciavam a nível internacional, como tinha os Public Enemy, Wu-Tang, década de 95, nessa altura, pronto, anos 90, não é? E foi assim que eu comecei. A minha primeira letra fiz com o meu irmão, com a ajuda do meu irmão Danny Blackboy, no qual formamos um grupo, o primeiro grupo de Queluz Belas a representar underground a nível nacional e também a nível internacional. E foi assim, com a ajuda do meu irmão. Depois fui aprendendo a fazer o beatbox na escola, a escrever aquilo que eu sentia. E ele dizia sempre que ainda não está, porque falta-te viveres liricalmente aquilo que tu estás a cantar. E eu já rimava bem, mas faltava o potencial lírico daquilo que eu estava a sentir. Até que num certo dia consegui escrever talvez o meu sentir para uma folha de papel A4,
e que foi gravada mesmo em estúdio, porque as pessoas que ouviram na altura disseram que este sim é o escriba, este sim é um rimador verdadeiro. E então foi assim que eu comecei. Também sem esquecer de frisar alguns grupos do Brasil, como Racionais MCs, como Falcão, nesse caso MV Bill, como Negra Ali, também tinha Rapping Hood, também tinha Sabotagem, talvez Gabriel Pensador. Todos esses grupos foram as minhas inspirações. Também ouvi grupos como Funky Family, NTM, nesse caso os NWA, Tupac, Dr. Dre, Snoop, Eazy-E, talvez também Fat Joe com o CD Punch Man, também tinha Refuge, ou seja, é um conjunto de grupos que me ajudaram a ser um verdadeiro contador de história, ou seja, um storyteller. Como é fazer rap em Portugal? Então, se Portugal dá espaço aos artistas de rap, existe o rap comercial e existe o rap underground. O rap comercial ou o hip hop comercial, ele tem espaço, tem dimensão, mas por outro lado, os verdadeiros rappers, que são os que cantam hip hop underground, não se identificam com o rap comercial. Existem muitos talentos que têm que sair de Portugal, por exemplo, para poderem se ingrar, e não só falando da vertente rap, mas em qualquer vertente musical, para poderem se ingrar, têm que ir para outros países. Agora, o rap comercial, falando nesta vertente, o rap comercial ele tem mais espaço que o rap underground, o que não acontecia nos anos 90 cá em Portugal, porque a década 90 foi marcada basicamente com hip hop underground. Os grupos tinham a rádio, nesse caso, muitas das vezes também a televisão, os concertos que se fazia na altura, e que já tinham um próprio canal, um acompanhante. Hoje em dia essa riqueza cultural perdeu-se um pouco, e então muitos dos músicos acabaram por não ter o seu devido espaço, e logo por aí a história perdeu-se um pouco. Acredito que somente quem é artista comercial aqui consegue ter uma dimensão bem relaxante, uma dimensão totalmente diferente ao subsolo, não é? Ao subsolo underground. Mas eu continuo a me identificar como hip hop underground, como produtor de hip hop underground, como cantor de hip hop underground, porque é a minha essência vem da old school, a velha escola. É melhor pensares bem no que irás dizer, no que irás fazer. Não somos sócios, disto tens de aprender. É melhor pensares bem no que irás dizer, no que irás fazer. Não somos sócios, disto tens de aprender. É melhor pensares bem no que irás dizer, no que irás fazer. Não somos sócios, disto tens de aprender. É melhor pensares bem no que irás dizer, no que irás fazer. Não somos sócios, disto tens de aprender. Falas o que não vives e vives o que não falas. Eu sou a voz ativa, guerreiro das 100 alas. De onde vens não sei. Porque é que não tu calas? Não dou pérolas a porcos, não gasto minhas balas. Estou aqui para te tirar da tua ilusão. Verdade da razão, líricas em underground. 38 anos que carrego em caminhada. Sabedoria e massa, munição para todas as estradas. Luta bem meu carrasco, Deus é pai não padrasto. Santidade meu brilho, fichei o sata no saco. Tua vida é uma mentira, enfiei-te no guarda-fato. Não enche o saco, não foste aprovado, estás reprovado. O dinheiro não é tudo, mas é quem nos faz mal. Eu prefiro ser pobre do que antissocial. MC Jerry,
como você se tornou produtor da banca Somos Um Só? Agora falando acerca de como foi o processo de entrada para a banca Somos Um Só, foi um período um pouco complicado que eu tive e o Negro Mário, que é o verdadeiro cabeça de série da banca Somos Um Só, responsável pelo projeto, fez-me o convite. Falamos um pouco através do Facebook e então aí eu também disse a ele que estava interessado no projeto e que já tinha alguns beats e poderia também realmente fazer mais caso fosse necessário, porque sempre o meu objetivo foi estar integrado a coisas novas, porque a evolução faz parte e flui-me no sangue, flui-me no pensamento, adoro evoluir e então a evolução que eu ouvi nas guerreiras da banca Somos Um Só, ou seja, o nível de informação era muito além e era hip hop underground, mas só que na versão feminina atraiu-me bastante, gostei bastante. Rapper Tati, Medusa MC, Honrada, Cintia MG, todas faziam um elenco excelente, faziam e fazem um elenco excelente. Então comecei a produzir e a mandar para a banca Somos Um Só, na pessoa de Negro Mário, que até os dias de hoje, passado 1 ano e meio, quase 2 anos, que temos estado a evoluir neste processo, abraçamos a mesma ideia, a mesma cultura e somos um só até o fim. É uma família acima de tudo, eu respeito todos, cada qual tem o seu forte, tem a sua dinâmica de vida, tem o seu andamento, e isso fez com que eu me ajudasse também a ir buscar um pouco o conceito de banca Somos Um Só, que eu vejo como um conceito familiar, acima de tudo familiar, e dou os meus parabéns por isso. Foi assim que eu me tornei produtor da banca Somos Um Só, através do convite do Nego Mário. Confiou nas minhas capacidades, que eu muito agradeço uma vez mais, e também sem esquecer a Thaís Rapper, que também muito me ajudou cá em Portugal, que vive aqui também, mesmo uma cidade ao lado da minha, ajudou-me bastante, e todos aqueles irmãos e irmãs que têm dado força. AB, Danny Black Boy, Sammy o Salmista, Any People, seja, todo o pessoal mesmo. Tenho a agradecer por todos eles, irmãos, conhecidos, agradeço a todos. Sócios, isto tens de aprender, é melhor pensares bem no que irás dizer, no que irás fazer, não somos sócios. Isto tens de aprender, é melhor pensares bem no que irás dizer, no que irás fazer, não somos sócios. Isto tens de aprender, é melhor pensares bem no que irás dizer, no que irás fazer, não somos sócios. Isto tens de aprender. Numa semana fiz 45, hoje bato infinitos recordes, não brinco, também não minto, digo a verdade no que sim, enquanto aí vaguei sempre no labirinto. Histórias ouvi, por ideais escrevi, renascimento bíblico, conteúdo graduativo, expressivamente lírico. Santifiquei a Babilônia com gramática em hebraico, os piatos de rima rural, teológico ou sistemático. Este imenso Portugal, ao estilo pentecostal, 200 anos de cristianismo em África, parte excepcional. Fui estrangeiro em terra santa, esta arte cosmo me entranha, inteligência divina fez-me não cair na artimanha. Cada zona uma zona, linha de sempre em cima, underground identidade, DH Enzima. DH Enzima. Um abraço para Nego Mário, banca Somos Um Só, e Fábio Gomes, jornalista do Crônicas de um Jornaleiro. Obrigado por esse tempo. Tenho a agradecer a Deus a conclusão dessa entrevista. Muito obrigado. Salve Brasil, Portugal. É nóis.
Muito obrigado pela entrevista, MCJR. E nós, aqui do Crônicas, vamos continuar lutando pela democracia e pela liberdade de expressão no cenário musical. Eu sou o Fábio Gomes de Oliveira, o seu jornalista do bem, aqui do Crônicas, um Jornaleiro.